Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Divino Espírito Santo de Deus, que Deus Todo-Poderoso possa nos auxiliar, nos orientar nessa leitura. Eu vou ler agora para vocês isso aqui. Este livro é chamado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Contém o índice analítico dos assuntos com 212 verbetes. Ok? Livro de Allan Kardec. Dando continuidade à nossa leitura da Bíblia, eu vou começar a fazer daqui por diante, uma referência entre um e outro, tá? Porque Kardec escreveu esses livros dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, neste livro, Céu e Inferno, eu vou começar no capítulo 10, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Os fenômenos espíritas modernos têm chamado a atenção sobre os fatos análogos que ocorrem em todas as épocas e jamais a história foi compulsada sob esse aspecto que nesses últimos tempos. Da semelhança dos efeitos conclui-se a unidade da causa, como para todos os fatos extraordinários, cuja razão é desconhecida. A ignorância viu uma causa sobrenatural e a superstição as ampliou, acrescentando-se-lhe crenças absurdas. Daí uma multidão de lendas que, para a maioria, são uma mistura de um pouco de verdade e um pouco de falso. Item 2. As doutrinas sobre os demônios que prevaleceram por tempo tão longo tinham, de tal modo, exagerado o seu poder, que havia, por assim dizer, feito esquecer Deus. Foi por isso que se lhe fazia honra por tudo que parecia sobrepujar a força humana. Por toda parte aparecia a mão de Satã. As melhores coisas, as descobertas mais úteis, sobretudo todas aquelas que podiam tirar o homem da ignorância e alargar o círculo de suas ideias, muitas vezes foram olhadas como obras diabólicas. Os fenômenos espíritas mais multiplicados em nossos dias, sobretudo, melhor observados com a ajuda das luzes da razão e dos dados da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo sempre nos limites das leis da natureza e revelando pela sua ação uma nova força e leis desconhecidas até agora. A questão se reduz, pois, em saber de qual ordem são essas inteligências. Enquanto não houve sobre o mundo espiritual senão noções incertas ou sistemáticas, pôde-se enganar. Mas hoje, quando observações rigorosas e estudos experimentais lançaram luz sobre a natureza dos espíritos, sua origem e seu destino, seu papel no universo e seu modo de ação, a questão se resolve pelos fatos. Agora, sabe-se que são as almas daqueles que viveram sobre a terra. Sabe-se também que as diversas categorias de espíritos bons ou maus não constituem seres de diferentes espécies, mas não marcam senão diversos graus de adiantamento. Tá? Então, esses espíritos bons ou maus, uns são adiantados ou não, e cada um tem um grau de adiantamento.
segundo a classe que ocupam, em razão do seu desenvolvimento intelectual e moral, aqueles que se manifestam se apresentam sob aspecto muito opostos, o que não os impede de terem saído da grande família humana, tão bem quanto o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. E é por isso que Kardec estudou, desenvolveu estudos e que nos mostram que esses espíritos que muitas religiões chamam de demônios, alguns deles são espíritos, são irmãos que viveram junto conosco aqui na Terra e que precisam ser instruídos, doutrinados. Ok? No item 3, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas crenças no que concerne aos demônios. Ela disse: temos princípios que não variam em 18 séculos e que são imutáveis. Olha só, 18 séculos e que são imutáveis. Ninguém prestou atenção em ler, entender, interpretar e fazer outras leituras sobre o que Jesus deixou sobre a terra. Seu erro está precisamente em não levar em conta o progresso das ideias e crer Deus bastante pouco sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento da inteligência, para ter com os homens primitivos a mesma linguagem que com os homens avançados. Se ao passo que a humanidade avança, a religião se aferra aos velhos hábitos, tanto em matéria espiritual quanto em matéria científica, chegará um momento em que ela será invadida pela incredulidade. No item 4, eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva do demônio nas manifestações modernas. Em sua interpretação exterior, os demônios não são menos atentos em dissimularem a sua presença para afastarem as suspeitas, sempre astutos e pérfidos. Atraem o homem para as suas ciladas, antes de impor-lhe as cadeias da opressão e da servidão. Aqui despertam a curiosidade pelos fenômenos e os jogos pueris. Ali ferem de admiração e subjugam como atrativo do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se sua força os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitam confiança, provocam a familiaridade. Ora, se fazem passar por divindades e bons gênios, ora utilizam os nomes e mesmo os traços de mortos que deixaram a memória entre os vivos. Por meio dessas fraudes dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados. Misturam as suas mentiras, olha aqui a importância disso, misturam as suas mentiras, algumas verdades, e fazem aceitar o erro sob todas as formas. E aí é que desembocam as pretensas revelações de além-túmulo. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as nascentes, o santuário dos ídolos, o pé de mesas, a mão de crianças representam oráculos. É para isso que a pitonista profetiza
em seu delírio, e que o ignorante, no misterioso sono, torna-se de repente doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é em toda parte e em todos os tempos o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes dessas observações ou desses atos, na maneira bizarros e ridículos, não podendo proceder de sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus. Não se pode esperá-lo senão do concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos procedimentos em aparência inofensivos do magnetismo e o órgão inteligente das mesas falantes. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos se produzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas, ou síbilas. Como outrora ordena-se a madeira e a madeira obedece, interrogando-lhe, e ela responde em todas as línguas e sobre todas as questões. Encontra-se em presença de seres invisíveis que usurpam o nome dos mortos, cujas pretensas revelações estão marcadas com o selo da contradição e da mentira. Formas leves e sem consistência aparecem de repente e se mostram dotadas de uma força sobre-humana. Eu vou parar por aqui, meus irmãos, porque eu estou cansada. Quem acompanha meu canal sabe que no canal da Síndrome do Pânico, eu passei muito mal ontem, ainda estou passando mal hoje, tive que recorrer à ajuda de irmãos na casa de Frei Fabiano de Cristo, para que eu conseguisse me organizar de novo. Então, irmãos queridos, eu vou parar por aqui, tá bom? Só vou complementar